E aí, chegamos à sexta-feira, já no finalzinho do mês, né, dia 30 de abril, como passa o tempo não para, como diz os mais inteligentes, o tempo não para, e não para mesmo. Estamos aqui no programa de Carlos Peruca, hoje com um convidado também muito especial, um homem vivido, inteligente, experiente e, por natureza, por bem querer, por bem conhecer, municipalista de primeira linha. Trata-se do consultor, economista, ex-prefeito da cidade de Bonito, Laércio Queiroz. Quem tem Laércio Queiroz no programa como vamos ter hoje, é muita honra e eu digo a vocês, é aula pura. E ao meu lado, o nosso querido Beto Dantas, do Portal de Prefeitura, esse portal de notícia que ultrapassa Pernambuco, aliás, que rompe a barreira da divisa de Pernambuco para o mundo inteiro, e, sobretudo, penetrando muito bem na Paraíba, no Ceará. Não é à toa, né? Você já tem aí o Portal de Prefeitura, esse canhão de audiência, com a equipe de primeira entre os profissionais que montam aí, que formam o Portal de Prefeitura. Boa noite, Beto. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Beto Dantas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Peruca. O bom que você falou, né? O Portal de Prefeitura, ele tá fugindo da fronteira, né? Tá saindo de Pernambuco e a nossa grata surpresa foi o Ceará, né? As visualizações no Ceará. Muita visualização vindo de lá. Paraíba também, como você falou, mas o Ceará bombou a visualização. Olha, você não pode me ver que passa aqui, ó. Esse é o Gato Peter. É o Gato Peter. Pronto, o primo dele fugiu, o Gato Romeu Araújo. É um sobrinho que eu tenho. Fugiu, mas vai voltar. Eu tenho Nina e Julie, duas gatas. Ele não pode me ver sentado. Será que o nosso convidado também admira os animais? Vamos chamar ele para aqui para a sala? Vem para cá, Laércio Queiroz, um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, meu amigo, que honra tê-lo aqui no programa, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, uma boa noite aí para todos que estão assistindo aí a live. Primeiro, agradeço imensamente o convite de poder participar, agradeço também essas palavras elogiosas que você me faz, mas, na realidade, a gente vive numa aprendizagem completa. E agora eu vou aprender um pouco mais também aí com o nosso amigo Beto Dantas. Eu acho que todos aqueles que trabalham na questão da divulgação do município, da importância, do cuidado, do zelo e da seriedade que é o município dentro do contexto federativo, sempre vai contar com a nosso apoio, a nossa participação, ela é absolutamente disponibilizada, sempre. Prazer grande, Peruca. Você é uma pessoa que eu conheço, eu acho que há mais de 10 anos, faz mais de 10 anos que nós nos conhecemos, e eu vejo em você uma pessoa que sempre fez comunicação com muita naturalidade. E essa coisa do comunicador que faz com naturalidade, efetivamente só tende a aumentar, a enlarguecer a sua comunicação, obviamente aumentando também o número de colaboradores. Tá vendo, Beto, como é bom ter amigo? Rapaz, e só faltou falar da beleza, de contas, você é torcedor do esporte, eu tenho que dar uma bajuladazinha aqui. Também somos. Agora, o visual tá diferente, né? Tirou os óculos, o bigode. Ficou bom. Já era bom, ficou bom. Peruca, veja, eu fiz catarata, eu estou fazendo 70 anos esse ano. Graças a Deus, quero chegar lá. Então eu estava com problema de braço curto, né? Braço curto. Aí eu estimulado pelo meu irmão, aí eu fiz a cirurgia de catarata e uma beleza, uma tranquilidade. E depois disso, com essa coisa da pandemia, eu vi a informação de que o bigode, ou a barba, ele de uma certa forma ele ajuda, ele atrapalha um pouco a segurança da pandemia. E aí eu rapidamente, a primeira coisa que a gente tem que preservar é a vida, não é nem o bigode nem a barba, viu, Beto? Aí eu imediatamente botei fora o bigode. Como todo mundo gostou, eu fiquei sem ela. Fica mais jovem. Mas eu falei com uma pessoa ligada à área de medicina
E ele me falou o seguinte: se eu vivesse dentro de um hospital, se eu vivesse cuidando de doentes, a barba e o bigode realmente seria um veículo de transmissão. Mas como todo cuidado é pouco, na verdade, com essa doença. É. Eu sempre mantenho ela menor do que está, porque hoje realmente eu não tive tempo. Mas a barba e o bigode, ele falou que não teria problema, não, a não ser que eu vivesse em meio hospitalar. Aí sim seria Ô Beto, são muitas teria que me preocupar. informações. O problema É porque é maior tudo muito é que nós novo, a não gente não conhecemos o sabe. nosso É, inimigo, nós não justamente. Perfeito, vemos ele, perfeito, nós não sabemos perfeito. como esse bicho ataca. Então, tudo aquilo que vier a ajudar de informação que venha prevenir, eu vou fazer. Eu acho que você não está errado, não, você está certo. Uhum. Agora, eu fiz por conta da maior prevenção, só isso, nada mais. Não, mas não fui eu, não sou eu que Já estou tomei a falando, não. segunda dose, viu? Já tomei. Ô, coisa Mas vamos boa, lá. coisa Então, boa. mas olha, Foi um infectologista, né? Quem me deu essa aula, digamos assim. Ele falou ótimo, que ótimo. só teria problema realmente se eu vivesse em meio hospitalar. Se eu fosse médico, se eu fosse enfermeiro, aí ele falou que seria esse o problema. Mas vamos conversar sobre os municípios, né? O que é que tu tem a dizer aí, Peruca? Não, eu queria conversar, a gente estava conversando aqui antes, aqui nos bastidores, sobre essa bonita e importante matéria que a Globo mostrou agora no NETV, sobre o arco metropolitano, que esse arco vem sendo discutido há muito tempo, inclusive foi tema já na MUP, que Laércio Queiroz é um consultor, ele é a MUP, né, a Associação Municipalista de Pernambuco. Existindo uma reunião na MUP, seja onde for, com os prefeitos do Brasil inteiro e não ter Laércio Queiroz, parece que fica partida a coisa. Então, isso é um assunto interessante que vai beneficiar muitas regiões. E hoje os ambientalistas apontaram aqui para o lado de Araçoiaba, não foi assim? Eu vejo o seguinte, o Peruca, eu acho que se buscar sempre a preservação ambiental, e aí você me fez uma pergunta, ou melhor, me colocou numa situação, se eu gostar dos animais. Óbvio, a gente tem gostar dos nossos animais, a preservação dos animais é preservar o nosso pedaço. Então, a preservação da nossa flora é a mesma coisa. Então, eu acredito que essa preservação ela tem que ser cuidada assim. O custo que vier maior financeiro será um custo que será muito menor quando você incorporar a importância do meio ambiente dentro desse contexto. Eu assisti, sim, a matéria e vi uma coisa interessante, até porque uma amiga que é professora, a professora Soraya Almeida, ela é especialista, extraordinária pessoa, dedicadíssima à questão ambiental há anos e anos e anos e anos, e ela colocou-se ali muito bem dentro disso aí. O arquiteto César também, que é outro também que tem apresentado propostas bastante interessantes sobre essa questão de investimentos e observando a questão ambiental, o cuidado o zelo com a questão ambiental. Eu acho que isso é importante. E você coloca agora, Peruca, que não podia ser diferente, que isso faz parte do seu eu, a defesa desses municípios menores. Além de tudo isso, da preservação ambiental, do apoio ao transportador, a facilitar ainda mais passar ao redor, as margens da mata, dando proteção à mata, ainda tem o fato de procurar ajudar, quem sabe isso sair a pérola, de ajudar a Araçoiaba a ficar numa posição melhor do que está. Porque Araçoiaba é o município mais pobre da região metropolitana e um dos municípios mais pobres do estado de Pernambuco. Então, com isso, seria... Você não é matar 2 coelhos com a cajadada, não. É um monte de coelhos, sem querer Verdade. machucar os coelhinhos. Mas, na realidade, o certo eu entendo que essa alternativa que foi apresentada, ela parece, evidentemente que vem aí os estudos técnicos, as observações, as críticas, as montagens, mas me parece, no primeiro ângulo, o ângulo mais importante para se investir e executar essa obra, que é também de suma importância, porque ela vai
ela vai dar uma permeada assim no desenvolvimento e no crescimento de outras indústrias, das indústrias que já existem, de outras indústrias, interligando aí o polo automotivo com o Suape. Isso é bom para Carpina, é bom para Paudalho, é bom para a região como um todo. Então, na realidade, eu considero que essa alternativa apresentada, que foi defendida pelo pessoal da Globo, é uma alternativa muito mais propícia do que as demais. E de onde vem esse dinheiro para fazer esse arco? Vai ser aí muito dinheiro, né? Mas o dinheiro sempre ele já vinha, o dinheiro vinha de uma parte do governo federal, a outra parte do governo do estado, né? Então, esses dois juntos é que trabalhariam o investimento. Na realidade, isso vem sendo discutido desde a época do primeiro governo de Eduardo Campos. Verdade. Começou a se discutir isso. E a importância desse arco, veja que naquela época, no primeiro governo de Eduardo, a gente não tinha ainda a perspectiva da indústria automotiva se instalar em Goiânia. Quer dizer, a partir do momento que ela se instala em Goiânia, a Fiat, já vai dar aí um suporte importante da necessidade de se fazer esse arco, sem contar que, como nós investimos muito em rodovias e não em ferrovias, lamentavelmente, destruíram as que tinha, então, efetivamente, que se faz necessário se fazer o arco, mas não se pode, de forma alguma, deixar de lado o cuidado, o zelo e de manter o meio ambiente. E aquilo lá foi mostrado, aquele mundo de nascente, aqueles pássaros, aqueles animais, aquilo tudo tem que ser preservado, até que não é uma área muito grande, porque já foram destruídos muito, então não pode ficar destruindo mais. Deixa aquilo lá, vai cuidando de gastar um pouco mais de dinheiro, que no final das contas, esse dinheiro vai retornar em desenvolvimento social, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento econômico e o desenvolvimento incluindo aí a instalação de indústria na região. Isso aí é fundamental. Aquíferos, né? Pois é. Nós estivemos em Araçoiaba há uma semana e pouco atrás, e o prefeito Jogli estava bem animado com essa possibilidade do arco metropolitano passar pela cidade e com a reforma da PE que passa por lá, né? Tem matéria. Eu acho que é um prefeito, uma sugestão, se você já conhece ele, era buscar o apoio político, né? O apoio da própria MUP, né? Conversar com a MUP, ver com esse pessoal que fez essa sugestão ligado aí a esse movimento Arrudia. É muito interessante até esse nome, né? Arrudia. Então, era importante, eu não sei se é Arrudia ou Arrudeia, é Arrudia, né? Do movimento. Arrudia, Parece que é uma coisa dessa. Então, acho que ele poderia procurar para se fortalecer, com certeza o Manuel Botafogo, de Carpina, ele vai ter todo o interesse de fazer isso também. Essa foi a reportagem, senhor Laércio, do prefeito Jogli. Ele fala na reportagem, que anuncia, né, na realidade, a antecipação da primeira parcela do 13º salário de servidores e fala em outras passagens sobre o arco metropolitano que estaria chegando à cidade também. Muito bom, isso é muito bom. É evidente que essa é a nossa opinião no aspecto de buscar o mais amplo desenvolvimento, mesmo que custe mais um pouco, no final das contas isso vai ser diluído com esses resultados que vão aparecer aí. Perfeito. Essa diferença que existe entre municípios financeiros, claro, e as reuniões e as marchas que acontecem para Brasília, dos prefeitos do Brasil inteiro, a grande maioria não surte efeito para alguns prefeitos. Os consórcios, o senhor que é um defensor aí e conhece bem os consórcios. Aqui temos o Comanas e outros consórcios em Pernambuco. Eu queria falar sobre a questão do lixo. Aonde vai parar esse lixo se não for consorciado?
Nenhum município aqui no Nordeste, sobretudo aqui em Pernambuco, não tem condições de resolver esse problema. Aqui na Mata Norte aconteceu agora, há um mês e pouco, uma reunião de alguns empresários e prefeitos que estão interessados em fazer uma usina aqui em Nazaré da Mata. E parece que o negócio vai caminhar, viu? É uma usina de beneficiamento de lixo, é isso? É? Muito Isso. bom. De produção de energia, né? Uhum. Eu vi isso. O Peruca, você, como sempre, vai em cima da ferida. Veja mesmo, o artigo 18 da Constituição, que é o artigo que trata da questão da organização política do Brasil, da Federação Brasileira, ele coloca com muita clareza que o Brasil, essa república, ela é composta da união dos estados e dos municípios. Aí coloca uma frase importantíssima: todos autônomos. Todos autônomos. Só o seguinte, na realidade, essa é a nossa Constituição. Quer dizer, todos os municípios deveriam autônomo ser não quer dizer independente, né? O que é Muita que é gente autônomo? confunde. O que é dotar aquele ente, aquela instituição, de faculdades próprias determinadas, aonde eles não fiquem na dependência de outrem. Então, é autônomo. Ele goza de liberdade administrativa. Ele faz só o seguinte: esqueceram de botar os recursos. Interessante. E por que eu estou falando nesse artigo 18 da Constituição? Ora, eu estou falando porque em 2010 foi estabelecida a lei que criou determinou o saneamento básico. Passaram 22 anos, 22, para definir a conceituação do que é o saneamento básico. Aí definiram que era água, drenagem, esgoto e lixo, resíduo sólido. Isso é o que se exprime depois de 22 anos de estudo lá dentro do... Desde a Constituição de 88 até o ano de 2010, não é isso? Ela vem colocando que é a Lei 11.445. É a Lei 11.445. Certo. Essa lei, ela diz isso, ela trata sobre saneamento básico. Então, ela discute a água, discute a drenagem, discute o esgoto e o resíduo sólido. Aí, para ainda dar força para o resíduo sólido, criaram a lei a 12.305, que é a lei que trata do resíduo sólido. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Veja mesmo. Eu estou batendo na tecla do meu amigo Peruca. Veja só. Aí o que é que definiram na lei? Definiram na lei que a responsabilidade do governo federal é fazer o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade dos estados é fazer os planos estaduais de resíduos sólidos e a responsabilidade dos municípios é fazer os planos municipais de resíduos sólidos e executar. E, novamente, esqueceram de botar o dinheiro para que os municípios pudessem resolver isso. Aí colocam uma situação absolutamente de canto de parede para os municípios, que, além de não ter os recursos financeiros, também não tem os recursos técnicos. E não tendo recursos técnicos e não tendo os financeiros, como é que ele vai contratar recursos técnicos para montar os planos e fazer com que ele tenha a condição de ser executado, quer dizer, sejam execuíveis? Não fazem. Então, esse é o primeiro ponto. Aí colocam a lei. O que é que ocorre? Aí chega o Ministério Público. O Ministério Público chega a cobrar dos municípios que cumpram a lei. E o Ministério Público não está errado. Está exigindo dos municípios cumprir a lei. Ora, mas por que foi aprovado isso? Quem foi que aprovou isso?
Quem aprovou isso foi a Câmara dos Deputados. Quer dizer, a Câmara dos Deputados não observa e nunca observou nos projetos de lei do interesse do governo federal os municípios. Então, eu digo sempre que está ainda arraigado no seio da toda a discussão republicana, entre aspas, a condição que foi vista no livro do grande Gilberto Freire, do sociólogo Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Então, esse espírito da Casa Grande, ele fica ainda dentro da União para com os estados e os municípios, dentro dos estados para com os municípios. E os municípios ficam espremidos dentro disso aí tudo. Então, o Brasil, você reportou aí a Constituição de 88, a Constituição de 88 coloca os municípios como entes federativos. O Brasil, até então, é o único país do mundo onde os municípios são entes federativos. Então, mas não foi dado ao município a ele desempenhar essa condição de ente federativo. Então, a gente vê a luta da organização, que não é fácil, mesmo com a Constituição de 88 expressa, mas quando é para falar dos municípios, há sempre aquela do maior poder da União, no caso, de colocar, espremer as coisas que vão para o município. E aí os prefeitos, nós somos 5.568 municípios. Normalmente se diz que são 5.570, porque se inclui o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Mas nenhum e nem outro tem prefeito. É verdade. O Distrito Federal é governador, porque é híbrido. E nem tem vereador, claro. Administrador. Não é? E Fernando de Noronha é um administrador, porque é um organismo do estado de Pernambuco. Então, na realidade, nós temos 5.568 municípios. Desses municípios, você tem 89% desses municípios que têm menos de 50 mil habitantes. 89,8, quer dizer, quase 90. Eu estou abrindo uma tela aqui agora. Eu tenho 89,8 municípios que têm menos de 50 mil habitantes. E por que eu estou dizendo 50 mil habitantes? E, coincidentemente, abri essa tela aqui. Por quê? Estudos feitos pelo Ministério do Meio Ambiente, lá atrás, não com esse ministro não está preocupado com o meio ambiente. Por ele, derrubava a aldeia, a mata de aldeia, e acabava com os aquíferos, que isso não vale de nada. Aí, 89,8% é o que representa exatamente os municípios brasileiros, ou melhor, 89% dos municípios brasileiros. Então, são 4.996. Com menos de 50 mil habitantes. Tem menos de 50 mil habitantes. Tem município com 1.500. Tem município com 700. Brincadeira, né? Você tem... No sul, em Minas Gerais... Paraíba, na Paraíba aqui tem com 2.000, 3.000. Mas no em Minas sul Gerais você tem 853 municípios em Minas. E desses aí, 54% tem menos de 5 mil habitantes. Isso é aquela política de emancipar e criar prefeito para deputado ser votado? Passa por aí? Não, também isso, mas isso inicialmente começou a ser mais colocado depois da Constituição de 88, porque como os municípios eles imaginavam que iam ficar ricos se tivesse muito município, o governo de Minas, na época, proliferou os municípios mineiros. Então, tem muito município mineiro, que tem em torno de 2.000, 1.500, 700, 800, 900, 900 habitantes. Tem bastante lá. Mas você tem também municípios menores, se você olhar lá no sul, no Paraná, Santa Catarina, aqui, Rio Grande do Sul,
Municípios que têm 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 habitantes, que têm uma qualidade de vida e uma gestão maravilhosa. Então, na Perfeito. realidade, o que ocorre também aquilo que você tem de distanciamento do desenvolvimento dos neurônios, né? Do conhecimento. Ora, foi dado ao Norte e ao Nordeste a condição do quase esquecimento, para não ser moderador, dizer o quase esquecimento. Até os anos 2000, até o início dos anos 2000, nós éramos absolutamente esquecidos. Quem é que imaginava você ter aqui? A única montadora que veio para o Nordeste antes disso foi uma montadora de caminhão da FO, lá na Bahia, que era de pequeno porte. Quer dizer, depois agora veio a Fiat para cá. Nós só tínhamos alguma coisa de siderurgia por conta ainda da Bahia, ainda por conta de Antônio Carlos Magalhães. Verdade. Mas aqui, nós do Nordeste, nós éramos de uma submissão total. Nós tivemos vice-presidente da República por 8 anos, nós tivemos ministros e mais ministros e tal, e nós não conseguimos desenvolver isso. Nós só viemos a ter uma abertura maior depois de 2002. Pode observar, vá para o traço você vai observar isso. A partir de 2002... Agora há pouco, houve uma conversa, e a gente viu isso na imprensa, que tentaram desfazer essa questão de municípios pequenos emancipados, que não tinham condições de sobreviver. O senhor não soube disso? Com certeza. É porque o nosso ministro da Economia, se você já observou, com certeza já observou, eu não me lembro se você estava... Em Gravatá? Aí, voltou. Voltou. Estamos no ar? Tá. Estamos. Você estava no Congresso dos Prefeitos da Confederação em março de 19. Você estava lá? Isso, estava. Estava. Você viu que o ministro, esse ministro da Economia, o seu Guedes, que colocou lá que gás de cozinha ia, em 2 anos, já ter caído pela metade. E eu acho que ele deve ter visto o cálculo do lado errado, porque mais que dobrou o gás de cozinha. Quer dizer, que os municípios que ficavam na base da pirâmide, essa pirâmide ela ia ser invertida. Você deve ter visto isso. Ele disse lá, foi ovacionado, prefeito jogando chapéu para cima lá, de alegria, porque ele disse, agora vai acabar toda a tristeza disso aí. Só o seguinte, essas coisas todas não dependem só do governo federal, ela depende do Congresso. E o nosso Congresso é um Congresso absolutamente dentro de um espírito, absolutamente, da Casa Grande. Ele cumpre precisamente mais até a Casa Grande do que até o próprio governo federal. Eu estou falando não só desse governo, estou falando de todo e qualquer governo. Uma conjuntura. Então, na realidade, quem é que escolhe os congressistas? Na sua maioria, são escolhidos pelos munícipes através das indicações dos seus prefeitos. Verdade. Os prefeitos recebem uma emenda parlamentar de alguns R$1.000 para fazer uma passagem molhada, ou um posto de saúde, ou uma coisa qualquer, e já faz uma festa para o deputado, já cria um ambiente todo de agradecimento em função disso. Então, eu acho que deve-se encarar, com todo respeito, o papel do deputado, do parlamentar. Mas tem que saber cobrar. E aí você falou de uma coisa que é um instrumento extraordinário para ajudar isso. Esse instrumento ele foi criado em 2005, rapaz. É a Lei 11.107. Essa lei foi criada em 2005, dezembro de 2005. Essa lei permite usar uma ferramenta que o mundo, grandes lugares do mundo, grandes países já usavam, inclusive os próprios Estados Unidos, já usavam de alguma forma. E nós conseguimos fazer com que fosse construída uma legislação
que permitisse não só a regularização dos entendimentos administrativos e mal solucionados dentro da legalidade entre municípios, de compartilhamento, de associativismo, para criar um associativismo legalizado em cima de um processo, de uma lei rica, ampla, onde os municípios possam se juntar e buscar as soluções para eles que eles não podem resolver. Como você bem disse, é a questão do lixo. O Ministério do Meio Ambiente, como eu estava dizendo, ele lá atrás, quando isso começou a ser discutido a nível da legislação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Ministério já havia feito um estudo, inclusive eu tive a oportunidade de ter acompanhado esse estudo, onde ele diz que um município precisaria ter para ter o aterro sanitário, que ainda não é o tratamento final adequado, o aterro sanitário ele está abolido na maioria dos países considerados em desenvolvimento, porque os outros já não têm mais faz anos. Mas aqui a gente está apelando para ver se tem aterro sanitário para resolver a erradicação dos lixões. Nós temos em Pernambuco ainda muitos municípios com lixões. Se você entrar no site da Confederação Nacional, ele tem lá um painel, um ícone, que ele mostra, atualiza sempre, todo dia, a questão dos lixões e dos aterros sanitários no Brasil como um todo. Na verdade, do tratamento do lixo. Aí entra o outro aspecto. Veja o que você falou, e aí eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu quero dizer, por estar na AMUP e por trabalhar com consórcio, por mim passaram exatamente 39 empresas investidoras na área de geração de cuidar da destinação final do lixo. Umas eram pirólise. Pirólise é você queimar. Em resumo, para não entrar muito em detalhe, você queimar o lixo, aproveita aquela temperatura para transformar em energia e tal. Acontece o seguinte: quando iniciou a pirólise, isso foi há cerca de 40 anos na Califórnia, o que eles usavam era a queima total do lixo. Isso eles começaram a observar que tinha uma contaminação que chegava num raio de 100 quilômetros no leite da vaca. Que é no isso? Leite da vaca. Aí, o que é que fizeram lá? Califórnia, você sabe, é dinheiro e pesquisa. Dinheiro e pesquisa. E com dinheiro e pesquisa, eles transformaram esse processo tecnológico de tratar o lixo numa condição viável. E hoje, a maioria dos investimentos que são feitos nessa área lá, que tem uma legislação, ela transforma o lixo em energia limpa, e ajudando ainda mais nessa questão, evitando com filtros e tratando com a questão da contaminação. Bem, mas não ficou por aí. Isso foi progredindo. Isso vem. Vou resumir que isso não é num programa, num debate só para a gente tratar disso. Mas o dia, eu acho que, se você quiser, a gente continua. Vamos. Não dá para parar, né? Mas, veja, você tem a legislação brasileira, ela proíbe praticamente o investimento para esse tipo de atividade. Eu vou dar um exemplo daqui que eu venho dizendo já há mais de 8 anos. Eu venho dizendo que é preciso para que haja... Porque desses 39, tiveram quatro que demonstraram o conhecimento de uma tecnologia que seria absolutamente palpável na condição de ser assimilada para aplicar aqui no Estado. E qual é o entrave? Um dos entraves aqui no Estado. Você tem o PRODEP,
O que é o PRODEP? O PRODEP é um programa de incentivo dos empresários. Muito bem. Só que o PRODEP só investe em... Isso eu conversei, inclusive, com o presidente da DDPE, que ainda continua sendo o Roberto Abreu Lima, que é uma figura extraordinária, é um cara de uma sensibilidade muito grande e que eu acredito que ele vai ajudar, inclusive, a resolver essa questão do arco metropolitano. Ele apareceu hoje aí. Apareceu. O Roberto é uma pessoa muito sensível. E aí eu cheguei para ele, encontrei com ele num debate que nós tivemos na comissão, lá na audiência pública, lá na Assembleia Legislativa, onde eu faço assessoria parlamentar para a MUP, né? Eu, conversando com ele, eu digo, Roberto, olha, o PRODEP só investe, só beneficia investimentos que vão para a área ou distritos industriais. Qual é a área ou distrito industrial que vai querer receber lixo? Nenhum. Verdade. Qual é a área ou distrito industrial que tem condição, vamos dizer, observadas as circunstâncias ambientais, no caso aqui pelo CPRH, dele dar a licença para se instalar uma usina dessa? Não vai dar. Então, isso era uma bobagem, que era simplesmente fazer um adendo, um artigo ou um parágrafo dentro da lei do PRODEP que, excetuando-se a condição do empreendimento da produção de energia pelos resíduos sólidos, se tem a condição de receber os benefícios desse projeto. Pronto, acabou-se. Eu estou resumindo aqui o linguajar. Mas é isso. E, lamentavelmente, isso não foi feito. E nem talvez será feito se não houver pressão em cima. Você veja, esse cidadão que está se dispondo aí, a essa empresa, esses investidores que estão querendo investir agora aí na Mata Norte, esse pessoal já vem discutindo isso há cerca de 3 ou 4 anos. E não se consegue avançar porque não existe, dentro do governo do Estado, uma condição de ajudar ao município a pensar. E aí entra a questão do consórcio. Veja, nós temos muitos municípios no Estado que têm menos de 50 mil habitantes. E esses municípios, mesmo quem tem mais, de 50 a 100, ele não vai dar certo. Por quê? Porque esse estudo que foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente diz que para você ter um aterro sanitário operado de forma que não leve a prejuízo, a problema, você precisaria ter 120 toneladas de lixo dia. Para ter 120 toneladas de lixo dia, você quer dizer que a maioria dos municípios de Pernambuco não poderiam ter aterro sanitário. Seria necessário que eles se juntassem a outro município e buscassem até a redução da implantação, o custo de redução de implantação, buscasse aí parcerias com empresa privada para poder fazer isso. Bem, você tem 1000 caminhos para que você faça, até porque o consórcio permite isso. Então, o consórcio é, sim, uma ferramenta para o resíduo sólido, como o Peruca falou, mas para outras ações de políticas públicas a serem implantadas, no caso da saúde. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O município do Sertão, todos eles aqui têm casa de apoio aqui em Pernambuco. Eu estou resumindo isso a uma coisa bem objetiva. Verdade. Agora, e você tem lá, agora eu estava falando Simpajeú, que é o lado do Pajeú. Tem todos aqueles municípios têm casa de apoio aqui. Ora, se o consórcio de lá, que tem 18 municípios, reunisse e pegasse uma casa grande e botasse um consórcio para atender a todos os municípios, eles iriam dar um melhor serviço, iam ter uma melhor qualidade de ambientes para as pessoas, porque eram 18 municípios, através do consórcio, iam ter um custo muito menor, porque aí entrava a questão do transporte desses pacientes. Você tem toda uma logística
que facilita técnicos, assistência social, você teria mais possibilidade de encaminhamentos para cirurgias, para hospitais, para exame, para... Bem, aquilo que fosse necessário ser feito. Então, evidentemente que o consórcio é, sim, uma ferramenta que permite esse compartilhamento, essa condição associativa das discussões e das soluções para os problemas que afligem a população, em todos os sentidos, e custo bem mais barato. Então, na realidade, era importante que se houvesse uma discussão política, porque técnica é fácil de fazer, porque a união faz a força. Então, se a união faz a força, se sabe que se os municípios se juntarem, vão ficar mais fortalecidos. E aí entra uma situação também que é onde alguns prefeitos dizem, mas se eu colocar o consórcio, eu vou perder poder. É o contrário. Ele ganha poder. Ele ganha poder porque ele se soma com os demais. Se ele entender de solidarizar a condição da gestão, evidentemente que ele vai ter muito mais força para poder desempenhar o papel, inclusive para ir afrontar politicamente os seus parlamentares a quem eles escolheram para votar, para que observassem a legislação. É o que eu faço. O presidente patriota me colocou, me convocou para ajudar na MUP, para ser assessor parlamentar. E o meu papel é exatamente de verificar todos os projetos de lei, aqueles que têm influência sobre a questão da gestão municipal. E aí eu levo para o presidente, para o corpo técnico da MUP, e digo, olha, tem isso aqui, as minhas sugestões são essas, as minhas críticas são essas, o que é que vocês acham? Aí, vai na Assembleia. Por sinal, uma receptividade enorme, enorme dos deputados e dos assessores da Assembleia. É isso. Sem dúvida nenhuma, o consórcio é uma ferramenta que precisa ser mais utilizada para se aprender mais a dividir, somar, multiplicar, compartilhar, socializar a questão da gestão pública. Antes que Beto fale, Beto, só registrar aqui que Márcia Corrêa está dizendo o seguinte: boa noite. Laércio Queiroz é um homem inteligente, entende de políticas públicas. E aqui Gilberto Carlos, tem uma aqui que disse assim, como foi que ela disse, rapaz? Esse Laércio Queiroz é um cara arretado. Uma conversa que vira aula. Olha o que foi que Julie Caroline disse. É um arretado, é uma conversa que vira aula. E realmente é mesmo. Quando o Lucas deixou só o doutor Laércio falando aqui, eu me virei para a Mizadá e disse, eu estou tendo uma aula. Uma aula, é verdade. Uma aula. Veja bem, um ponto que eu achei fantástico. Se da Constituição de 1988 até 2010, para se criar uma lei que enumerasse o que seria o saneamento básico, não é isso, doutor Laércio? Sim. Tivemos 22 anos, certo? 22. 22 anos. A gente está em 2021 e nada saiu do papel ainda. Os consórcios ajudariam essa lei sair do papel, porque o senhor falou que teria que ter 120 toneladas de lixo para poder se criar o beneficiamento dos resíduos, não é isso? Se for a questão do aterro sanitário. Do aterro sanitário, que já não é mais plausível de ser usado, não é isso? Isso, porque exatamente. O lixão antigamente acabava com lençol freático, fazia... como é que eu posso falar a palavra certa aqui? Fazia um descalabro com a natureza, não é isso? A natureza daquela região ali. Então, na sua opinião, os consórcios são a salvação na questão do lixo? Não é salvação. Ele é uma grande alternativa. Sim. O consórcio não foi feito
com a ideia de substituir nada. Eu falei salvação, porque eu não tinha uma palavra melhor. A grande alternativa um caminho, na né? questão do lixo, o caminho para a questão do lixo ser tratado de uma forma diferente, ser beneficiado da maneira certa, seriam os consórcios? Eu não tenho dúvida, porque você imagine que o custo é muito mais barato. Você observa o seguinte... Porque vai dividir entre os partícipes, não é isso? O custo Evidente, seria rateado, né? E de uma forma proporcional, né? Você vai dividir de uma forma proporcional. Quer dizer, quem tem mais gente, paga mais. Quem tem menos gente, paga menos. Quer dizer, você tem até essa questão... Pois é. E isso tudo é definido pelos próprios prefeitos. Tem uma vaidadezinha aí no meio, né, que atrapalha, né? Exatamente. São os prefeitos. Eles vão se sentar e vão analisar as questões e vão definir qual é a política que vai ser implantada. Inclusive o seguinte, o Brasil hoje são mais de 4 mil municípios consorciados. Mais de 4 mil. Nós temos hoje mais de 500 consórcios no Brasil de municípios. A maioria são na área da saúde, a maioria. Mas nós temos consórcios na área de saneamento básico, de resíduos sólidos, na área de turismo. Nós temos um monte de consórcio aí que funciona maravilhosamente bem. Eu conheço consórcios no Paraná, que são consórcios que, na sua maioria, de consórcios de saúde, você precisava ver. Eu tive no Paraná, a primeira vez discutindo isso, em 2008, perdão. Depois eu voltei lá várias vezes, aí voltei em 2010. Em 2008 eu fui para um consórcio que é o SISMEPAR. É um consórcio de Londrina. Ele fica em Londrina. Chama o consórcio de Londrina porque ele fica em Londrina. E observe, Londrina tem 700 mil habitantes, mas ele tem consorciado municípios lá de 3, 4 mil que são consorciados. E esses municípios menores, eles são beneficiados mais do que os municípios grandes são. Mas os municípios grandes são beneficiados também? São. Por quê? Porque o processo migratório, o êxodo, diminui tranquilamente quando você melhora a qualidade de vida dos municípios menores. Perfeitamente, doutor Léo. E aí, quando você tiver uma integração desses municípios funcionando, lógico que você não vai precisar ter, é o caso de lá, ter um hospital em cada município. Não tem. Você tem os hospitais todos, a maioria, quer dizer, os hospitais grandes de referenciais, são os hospitais de Londrina. 2 desses hospitais eram hospitais do Estado que estavam acabados, deteriorados, e esses hospitais foram repassados para o consórcio. Eu tive a felicidade de chegar lá no momento de pouco tempo desses hospitais estarem à mão da gerência do consórcio, lá do SISMEPAR. Eu gostaria muito que vocês pudessem um dia ir lá, para vocês verem. Vocês vejam o seguinte... Eu conheço a região. Pois é. Eu trabalhei na região de Maringá, lá no Paraná. Muito boa pertinho, também. 100 quilômetros de 100 quilômetros de Londrina, isso mesmo. 100 quilômetros de Londrina. Maringá tem outro consórcio também, que é o CISAMUSEP. A diferença de um e de outro é o seguinte: o CISAMUSEP é um consórcio privado. Certo. E o SISMEPAR é um consórcio público. O CISAMUSEP é um consórcio que ele tem características de consórcio privado. Então, ele tem funcionamento, inclusive, fere... Bem, deixa para lá. Depois, isso é outra conversa. Mas eu quero dizer que eles funcionam maravilhosamente bem. Todos os dois. Quando o senhor chegou lá na região, fazia pouco tempo que o consórcio tinha assumido os hospitais. Os 2 hospitais. Da região, os 2 hospitais. E aí, qual foi a surpresa? E até a compra de remédio, né? Vai favorecer para o município. Inclusive, na época, eu fui com o vice-governador João Lira Neto, que era o secretário de saúde. Porque eu coloquei na cabeça dele, para ele dar uma olhada lá, quer dizer, coloquei na cabeça dele, é muita ousadia, né? Eu conversei com ele, mostrando para ele essa importância,
E ele, então, resolveu ir, e ele foi levando, na época, o presidente da MUP, que era o Dourado, Antônio João Dourado, levou a Anchieta e levou o prefeito de Ipubi, que é ainda é Chico Siqueira, que é o atual Chiqueira, é prefeito agora, é o atual. Mas ele, na época, era prefeito também. E aí nós fomos para lá, vimos lá o prefeito Anchieta Patriota, que é lá de Calumbi, não, de Carnaíba, que é a terra, terra do músico, né, do nosso grande, não, esqueci, do companheiro de Luiz Gonzaga, que fez 100 anos agora. Daqui a pouco eu me lembro. Mas veja, nós fomos para lá e nós vimos aquilo. Só em olhar os hospitais e o funcionamento, um deles, veja lá, um deles tinha 120 leitos. 120. Não era um hospitalzinho pequeno, não. Eram hospitais regionais. E o outro, todo em Londrina, tinha 180. Hoje, esses hospitais, eles têm lá um histórico para mostrar para vocês. Mas se vocês entrarem no site do CISMEPA, CIS, Consórcio Intermunicipal de Saúde, tal, é CISMEPA, do médico não sei o quê do Paraná. Bem, o CISMEPA é um consórcio que hoje ele consegue fazer um trabalho extraordinário de atendimento às pessoas. O consórcio do CISAMUSEP, ele, até há 2 anos atrás, eles viviam dentro de um prédio que era do INSS, cedido, e ele vivia lá. Você precisava ver a sede que eles construíram. Precisava ver. É preciso que a sede que eles construíram não é só a sede para o prefeito ficar. É a sede que trouxe todos os serviços desse prédio, que não era pequeno, do INSS de Maringá, para dentro dessa sede, que é uma beleza. É uma consciência política muito avançada, né? É uma consciência política muito avançada. É mais um pouco. Olha, escute só, eu sou extremamente admirado com um projeto da Colômbia, de Bogotá e Medellín. Que deu exemplo para Murilo muita gente. Cavalcante é um defensor disso e conhece muito mais do que eu. Vai conversar com a gente semana que vem aqui. Por que lá deu certo? Lá deu certo porque se valorizou a política pública na igualdade que ela era permitida para os ricos como para os pobres. Então, com essa coisa de se fazer o bom para as pessoas, de se fazer aquilo que funciona para as pessoas mais pobres, lógico que as pessoas passaram a se sentir mais gente, mais cidadãs, e com isso dão resposta. Agora, se você trata o cara como um mulambento, você não vai querer que ele chegue aqui e fraque e coloque uma cartola na cabeça. Então, você não trata os bairros mais ricos igualmente que você trata os bairros mais pobres. Isso é em tudo que é lugar. Então, essa realidade precisa ser desmistificada. Não pode ficar mais assim. As pessoas são pessoas e todas merecem o respeito, todas merecem que tenha assim, uma política que ela seja para todos. Você veja agora, eu fiquei emocionadíssimo com o discurso que eu tomara que ele faça pelo menos 30%. O discurso do Joe Biden, o presidente americano. Vai ter que ter muito jogo de cintura, né? A equipe dele no Congresso tem que ter muito jogo de cintura. Mas veja... Caiu lá, eu acho. Opa, está ouvindo? Agora, estamos. Agora está ouvindo? Então, veja, o que eu quero colocar é o seguinte. Nós somos um país de uma variedade enorme de situações. Situações de municípios pequenos ricos, municípios pequenos pobres, de municípios médios ricos, municípios médios pobres, municípios grandes ricos, municípios grandes e pobres.
Quanto maior o município, mais problemático é. Você quer ver o seguinte: qual é o município que deve mais no Brasil? São Paulo. São Paulo. Qual é o estado que deve mais no Brasil? São Paulo. São Paulo. Veja que coisa estranha. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi criada em 2000, diz que você só pode gastar o que você ganha. Ora, como é que São Paulo já devia e continua devendo e aumentando esse débito e lá vai por aí? Então, na realidade, hoje, só quem deve e consegue resolver isso é a União, porque emite moeda, ela faz dinheiro. Então, na realidade, os orçamentos são ficções. Quando você cria um orçamento, você tem que criar o orçamento buscando a demanda. E aí eu vou encerrar essa minha primeira conversa aqui, dizendo para você, meu caro Peruca, faça um debate sobre a questão do orçamento participativo. Mas não é o orçamento participativo que foi iniciado lá atrás. Ora, quando isso foi iniciado pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, naquela época não se tinha as redes sociais, não se tinha as ferramentas de comunicação para poder dialogar com a população, de trazer a população mais perto. E você pode fazer isso a partir do momento que você cria instrumentos de motivação. E você tem forma de você fazer isso. O problema é que não se quer criar participação das pessoas. Fica um discurso bonito dizer que eu quero que as pessoas participem, mas não se instrumentaliza para que as pessoas possam participar. Eu acho que o seu gato passou por aí agora. Ah, tá aqui, ele tá aqui. Onde eu estou na live, ele fica ao lado. Doutor Laércio, Ele é municipalista. Eu creio que o compositor de Luiz Gonzaga, que o senhor esteja falando, seja José Dantas de Souza Neto. Foi Que homenageado agora. Meu parente, né, rapaz? Zé Dantas, rapaz. Zé Dantas. Não é meu parente, não, tô brincando. Ele é da família do lado lá da Paraíba. Eu sou do Rio Grande do Norte. Zé Dantas era médico. Era médico e um grande compositor. Foi compositor Todas de Acauã, de grandes músicas de Luiz Gonzaga. Exatamente. Todas as músicas de Zé Dantas é sempre com a história do povo do Nordeste, principalmente. Justamente. E sertanejo. Luiz Gonzaga cantou tudo, né? Cantou tudo, Luiz Gonzaga. Ele é avô de uma cantora muito boa, mas pouco conhecida, chamada Marina Elali. Ela participou muito extraordinária boa, sobre Marina. todos os aspectos. É uma voz fantástica, uma apresentação fantástica, muito bonita. Ela se apresenta muito bem. Falar em cantor, a gente está falando aqui em cantor, em música, e prefeitura e tudo. A gente tem um cantor prefeito aqui na Paraíba, que é a Amazã. Amazã é prefeito reeleito, né? Amazã. Perdão, mas ele não é prefeito na Paraíba, não. Ele é prefeito do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ele é paraibano de prefeito do Rio Grande do Norte. Mas ele é prefeito do Rio Grande do Norte. A Amazã sempre está prestigiando os encontros de prefeito de Pernambuco, promovido pela MUP. Agora não dá mais por conta da pandemia, mas sempre ele estava lá. Era um show. Eu sempre só saía na rabeira por conta dele. Na poeira. Aquelas reuniões, o congresso de municípios que Patriota criou ao seu lado aqui, que aconteceu aqui no centro de convenções, a pandemia acabou. Que coisa importante era aquilo ali, né? E acontecia aqui. Veja, o Peruca, você está dando exemplo, camarada. O que a gente precisa entender é que essa pandemia ela não vai acabar. Ela, segundo alguns, já está se transformando numa endemia. Quer dizer, ela vai perdurar, como perdurou aí a gripe, como perdurou essas outras. Então, nós temos que buscar meios, alternativas, adaptações, de começar a se integrar mais, a se inteirar mais das coisas, como nós estamos fazendo aqui. Efetivamente, não é uma coisa própria do brasileiro que gosta de abraçar, de cumprimentar, de tomar uma, de conversar potoca, de conversar perto do outro, mas, na realidade, é o fato. Veja, eu falei com você antes
que esse é um assunto que você pode levar para a sua... Mandei para você, inclusive, o documento da Undime, mas é necessário que os prefeitos vejam, eu digo mais os prefeitos porque são os gerentes das cidades, são responsáveis pelas cidades, e as pessoas não moram nos estados. Tão claro que eu, quando normalmente fazia e faço minhas palestras, agora não por conta da pandemia, mas eu sempre indagava as pessoas, perguntava, você mora onde? Você mora onde? Ninguém nunca dizia que mora em Pernambuco. Só dizia que mora na cidade ou mora no sítio. Quer dizer, porque, na realidade, você não mora em Pernambuco, você mora na sua cidade. Então, na realidade, as pessoas estão precisando voltar às aulas. Mas, para voltar às aulas, tem que ser com segurança. Tem que ser com segurança. As escolas têm que estar preparadas, adequadas, requalificadas, para que os alunos possam chegar lá, para que os professores possam chegar lá, para que as merendeiras, as zeladoras possam chegar lá. Senão, isso não vai funcionar nunca. A cada momento, já se sabe que uma sala de aula que tinha 40 alunos não vai poder mais ter 40, só pode ter 15. Então, como é que vão ficar os demais? Tem que buscar tecnologia, o ensino híbrido, através de tecnologias que existem aí, sistemas que permitem, tem que ser observado. E tem custo. Isso tem que ser feito dentro de uma hegemonia de entendimento com o governo do Estado e com o governo federal. Lamentavelmente, nós não temos Ministério da Educação, por sinal, nós não estamos com o governo federal. Nós temos um desgoverno em todos os sentidos. Então, na realidade, não se tem uma única coisa que você possa dizer que é favorável. Lamentavelmente. Eu lamento, porque a gente, quando perde a eleição, a gente deve sempre torcer pelos melhores resultados. E, lamentavelmente, não foi o que ocorreu no Brasil, e isso eu já esperava. Mas, lamentavelmente, nós temos também que buscar alternativas. Nós não podemos ficar parados. Então, se não dá para fazer o Congresso, tem que se criar o Congresso presencial, mas tem que se criar instrumento onde tem um presencial com a quantidade colocada dentro dos protocolos sanitários e faz um híbrido, aonde você possa participar. Olha, eu vou te falar, eu tenho alguns amigos e amigas que trabalham no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e eles me disseram que eles estão produzindo, veja a expressão, produzindo muito mais no trabalho em casa, no home office, do que lá quando eles estavam lá no presencial. O volume de coisas que eles têm ajudado tem sido maior do que antes. Quer dizer, na realidade, todo o impacto de mudança, eles levam a gente a sempre pensar no pessimismo. Mas nós temos que ser otimistas. Nós fomos criados para ter neurônios e fazer isso funcionar. Nós não podemos ficar simplesmente com medo ou com receio de se colocar. Nós temos que buscar. Quem tem um hotel, quem tem uma pousada, quem tem que buscar alternativas para que possam receber com garantias, com segurança os seus hóspedes, mas tem que buscar outras alternativas, porque não vai mais caber. Os nossos estádios de futebol, que estão aí com 40 mil torcedores, só vão poder botar 10. Como é que vai ficar? Como é que isso vai andar? Então, esse pós-pandemia, meu caro Peruca, é assunto para muitos e muitos programas. É verdade. E você pode conduzir isso de uma forma mais... sendo o maestro dessa condução aí, pela sua credibilidade, pela sua condição de que você aposta nessas coisas. Você é um camarada que eu conheço antes, tem sempre uma pergunta bem pontual no aspecto de qualificar as discussões. E eu quero estar sempre à disposição de vocês, do Beto Dantas, aí no Portal da Prefeitura. Olha, prefeitura é a casa da gestão da população. Se a prefeitura não funcionar, a população não funciona. É verdade. Esse pessoal fala muito aí de privatizar, privatizar, privatizar.
Só em todas as crises que teve no mundo, não foi crise. Eu já vi até um candidato, aí, o Ciro Gomes, dizer que o Brasil estava quebrado em tal data. Nunca quebrou. Isso é a maior conversa fiada. Nem Eu quebra, nunca vi né? um município quebrar, nunca vi um estado quebrar. Não existe isso. A prefeitura nunca tem dinheiro, nunca falta e nunca deixa de ter. Essa coisa aí é a questão da planificação da gestão, da arrumação financeira em cima das demandas. E aí vem outro aspecto. Hoje você tem cidade inteligente, cidade sustentável, cidade digital, cidade... Mas é tudo que se cria de denominação para a cidade. O que é preciso é integrar a população dentro da gestão para que a população ajude a pensar a cidade. Se a população não ajudar a pensar a cidade, você tem que saber qual é a cidade que você quer. Se você não for provocado para saber a cidade que você quer, você não vai nunca estar satisfeito com sua cidade. Você precisa fazer com que a população se sinta orgulhosa de estar ali, na sua cidade. Então, é muito importante isso. Eu tenho visto muitos prefeitos num esforço enorme, enorme, de dar solução a isso. Se junte com outro, meu amigo. Faça aí uma junção. Deixe de lado a vaidade do poder pelo poder, porque, de todo jeito, você vai ser poder. Ao invés de ser só na sua cidade, na região, ajudando para que os municípios possam desenvolver. Então, até você só vai ter... Como? Até na compra do próprio remédio, como é o consórcio do Sul, aqui se juntando aqui 3, 4, 5, 6 num consórcio, ou mais, se compra mais barato, tem um poder de barganha maior. Olha, você tem na AMUP, que foi o prefeito patriota que instalou lá, eita, meu Deus, é um consórcio, eu vou me lembrar o nome dele, é o consórcio que é o consórcio para compra de medicamentos. Esse consórcio é para todo o Estado. Ele foi feito com a ideia de todo o Estado. Comup, o Comup. Esse consórcio foi feito para qualquer município do Estado aderir para compra. Na primeira compra foi mais de quase 40% de redução de gasto só de remédio. Sabe quanto município tem participando do consórcio? Esse consórcio já tem, me parece, que uns 4 ou 5 anos. Tem 13 municípios. Muito pouco. 13. Não chega a 10% dos municípios pernambucanos. É muito triste isso. É muito triste. Então, na realidade, se não houvesse essa compreensão da socialização associativa desse processo, dificilmente a gente vai buscar e encontrar soluções, porque as dificuldades serão enormes depois dessa pandemia. Enormes. Já estão sendo e vão ser maiores ainda. Os tempos futuros não permitirão desperdício. A cada momento de desperdício, o cara fala muito em corrupção, mas a corrupção é um dos desperdícios. Você pode observar que, se não tiver uma coisa de gestão bem feita, bem colocada, com planos, com ação, com políticas públicas confiáveis, trazendo a população. Hoje você tem instrumentos de tecnologia, sistemas que permitem a população participar, o Beto. É o que eu estava dizendo. Se você pegar o orçamento participativo, você incluindo com essas ferramentas que tem hoje, esses aplicativos, você coloca a população e a própria população vai te dizer o que é importante. Você vai enumerar isso, você vai colocar o dinheiro aonde a população acha que é preciso. Nós conversamos então, isso não tem nada mais democrático, mais cidadão do que isso. Nós conversamos anteontem aqui com o vereador Marco Aurélio Filho, e ele tem um movimento chamado Somos a Cidade que Queremos, que tem muito a ver com essa sua fala anterior, né? Agora, deixa eu falar outra coisa também aqui. Peruca, quando o papo é bom, passa rápido, não é verdade? Toda vez que o papo é muito bom, passa rápido. Tem um minuto aí, né? O portal, né? Vamos passar o portal em 1 minuto. 1 minuto. O portal em 1 minuto. Falar com o Lucas aqui.
para ele passar o portal em 1 minuto. E quando a gente voltar, a gente se despede, ok? Ok, e vamos já deixar agendado aí, quem sabe marcar um dia aí, porque tem outros papos, outros temas, outras pautas eu tava importantes falando a ser aqui, tratadas. eu tava falando aqui para Misadé que eu tava assistindo uma aula. O Estamos. homem, na realidade, é um mar de E o conhecimento. bom que fica gravado, né, pai? Fica gravado. Aí você, a hora que quiser assistir, é só chegar aqui no Facebook do Peruca, ou então no YouTube no portal, também, né? No YouTube, No perfeitamente. Facebook do portal também. Deixa eu lembrar que terça-feira. Não, vamos fazer um programa segunda-feira, porque não vamos fazer na quarta e na quinta. A gente vai fazer segunda e terça. Na segunda, nós vamos bater um papo aqui com o jornalista Ricardo Antunes. Ele vai estar em Brasília, junto com outros jornalistas, e a gente vai bater um papo com ele aqui sobre esse momento de CPI, de não sei o quê, essas coisas todas que estão acontecendo. E na terça, vamos trazer o secretário de Ciência e Tecnologia, o deputado licenciado Lucas Ramos, será o nosso convidado. Eu entrei no fotojornalismo pelas mãos de Ricardo Antunes, viu, Peruca? Vamos estar com ele segunda-feira, vai ser bom o bate-papo. Pois é. Segunda-feira. Vocês que estão na mídia constante, cobrem vacina. Vacina. Nós temos que fazer o povo se reunir. Quem já está vacinado, que é o meu caso, da segunda vacina, quando completar a fase de imunização, vamos para a rua para cobrar vacina. Isso aí. Eu tomei a primeira dose. Indiscriminadamente. Vamos mandar agora o giro, ok? Só um minutinho, Lucas. Eu achei muito boa a participação do paraibano, agora o ministro da Saúde, com o Petrus Adranon, com o pessoal da OMS. Rapaz, ele se posicionou como tinha que se posicionar no início. Vacina e se solidarizar com a população que sofre, do mundo inteiro. Esse é o caminho que a gente começa a querer que tenha acontecido. Ok. Vamos para o primeiro que desobedece a ele é o presidente. Perfeito. Rapaz, viu aquela, rapaz? Um general. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tenho a maior admiração pelos generais, pelo oficialato, pelo alto comando das forças. Mas olha, eu digo, porque o comandante do Exército não pode proibir que um ministro, que um general vá para lá. Não sei no caso de Pazuello, que está na ativa, que não era nem para estar. Pois é. Mas a ida de generais para o governo, eu tenho a impressão que tirou aquele encanto de muita gente do que é um general, um homem diferenciado, preparado em todos os sentidos. Então, vai para um negócio desse participar de política, se perde porque não tem um jogo, não tem o tato, não tem um jogo de cintura, um conhecimento profundo do que é a política, e dá no que deu aí alguns... Por exemplo, um general não tem o tamanho que você pensava que ele tinha, porque isso eu também pensava. É verdade. Desde o gerenciamento lá do Rio de Janeiro, quando o Exército foi para lá, que foi um desastre. Desastre, né? O cara dizer que tomou a vacina escondido, rapaz. Eu acho que só o que continua firme e forte é Mourão, né? É verdade. Mourão, a posição dele não abre para ninguém, né? Um general dizer que tomou a vacina escondido, rapaz. É feio, foi feio. Isso foi muito triste ele dizer isso. Era para ele bater no peito e atrás. Eu só quero lhe dizer o seguinte: se fosse outro presidente, um barbudo aí, ele já estava morto, esquartejado, colocado os pedaços nos postes aí. Viu? Porque tudo que vem ocorrendo aí nesse país, lamentavelmente, é de uma situação degradante para quem gosta desse país, quem ama o nosso país, quem sabe do potencial que tem esse país, quem sabe do respeito que se tem às Forças Armadas, e a gente encontrar isso dessa forma. Porque eu tenho respeito a tudo isso, mas, na verdade, eu estou completamente decepcionado com isso que vem ocorrendo aí. Mas não estou desmotivado a gente buscar caminhos. Nós temos que buscar caminhos e nós não podemos nos ater às falhas dos demais. Nós temos aqui, com a história, como a história mostra, nós temos aqui reconstruir esse país, fazer com que haja precisamente o respeito, começando, inclusive, pelo próprio Congresso Nacional, aonde a gente possa trabalhar isso. Veja, é preciso saber que muito dos vereadores não sabem o que é ser vereador. Muitos dos deputados não sabem o que é ser deputado.
E o que é que ocorre? Quando você vai para o eleitor não sabe por que está votando no vereador, não sabe por que está votando no deputado. Porque nós não temos aqui. Na França, você pode ser o médico que for, ter o doutorado que tiver, mas para você se candidatar a alguma coisa na França, você tem que passar na Escola de Administração Nacional. É um ano de estudo sobre gestão pública. E você não pode tirar média a menor que 8. Se tirar média menor que 8, está descartado. Então, na realidade, você começa com alguma coisa. Aqui não. Aqui qualquer um pode ser candidato. Tem que ser simpático, tem que se falar bem, ou ter um chapéu bonito, ou ser rico, ou ser empresário, ou vender aquilo outro. Na realidade, a gente tem gente demonstradamente nesse país, na história desse país, que começou aprendendo o que é ser cidadão político, a política, a importância dela dentro do contexto. Então, é isso que a gente precisa, é gente que assuma, entendeu? Assuma ser o que verdadeiramente deve ser feito com política. Agora, quem quer ser como está hoje aí, vai... Agora, Peruca, um detalhe... Hoje em dia, a política é levada muito no aspecto do ganhar dinheiro, do não sei o quê. Isso não pode. Tem que acabar. Você não pode tem que acabar. desse jeito. O que acontece também, Beto, sabe o que acontece? É que porque a maioria, por exemplo, empresários, pessoas que têm um nível maior, não se candidatam no interior a vereador. O nível é sempre baixo. Porque não vai se meter. Eu escutei de um empresário aqui, grande em Pernambuco, Jorge Petribu, vou dizer porque ele disse isso. Jorge Petribu, dos grandes empresários, nosso amigo, participou por mais de 3 vezes comigo no programa, e Carpina inteira clamava para ele assumir que seria candidato aqui. E ele disse, não, eu quero cooperar com a cidade, quando eu me aposentar aqui, eu quero ir trabalhar num hospital, eu quero servir a uma escola, mas não. Ele está fazendo uma ação social aqui na região invejável. E esse pessoal não quer ele sempre teve esse espírito, né? Então o pessoal não quer ir para a Câmara, porque a Câmara está com nível, está nivelado por baixo, a Câmara de Vereadores do município. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um amigo meu, Davi Lopes, que ele foi para a Holanda, e, sem encurtando a história, ele mora lá já há mais de 15 anos, e fez mestrado, esse negócio, e está lá e passou num concurso para ser assessor parlamentar, lógico, do parlamento holandês. Sabe quanto é que ganha um parlamentar holandês? Total. 2.500 euros. 2.500 euros. Faz o cálculo. O euro hoje está R$ 6, R$ 7. Então, esse cara ganha 15 mil, 16 mil reais. Não tem direito a carro, não tem direito a esses privilégios apartamento que tem aqui. Mas se quiser alguma coisa, tem esse negócio de assessor. Lá você tem os assessores, que é o caso de Davi, que é assessor do parlamento. Se você tiver os seus projetos que precisam de assessoria, você vai contar com a disponibilidade desses assessores. E assim fazem. Resultado, aqui não. Aqui todo tem um gabinete, todos recebem verba de gabinete, todos para contratar gente, e ao invés de contratar gente, aí vai contratar o motorista, a cabeleireira, não sei o quê, a verdureira, não sei o quê, lá vai por aí afora. Quer dizer, a gente perde o fio da meada com isso do aspecto político para fazer isso. Esse assunto é um assunto tão degradante que, para a gente falar, até isso numa sexta-feira não é bom, porque não dá nem para tomar uma. Então vamos para o giro.
E Pronto, esse tivemos foi o aí do giro em portal. 1 minuto do portal de prefeitura. Para a gente encerrar, deixa eu registrar aqui que pelo YouTube aqui, o Luiz Gonzaga Ferreira, dando boa noite a todos. Helena Ferreira, boa noite. Luiz. Laércio, um grande homem, muito importante para Bonito, em Pernambuco. Olha aqui, ó, a Helena Ferreira. O Freire, consórcio entre municípios, é de extrema importância para o desenvolvimento dos mesmos. Já a Helena Freire volta e falou certo. Ele é realmente um grande conhecedor e um exemplo. Muito obrigado a todos pela grande audiência, obrigado ao nosso consultor, amigo rubro-negro, Laércio Queiroz, pela aula de hoje, que certamente muitos vão aproveitar, como nós aproveitamos aqui. Não é assim, Beto? Isso mesmo. Eu aqui estou ainda maravilhado com a aula e quero convidar já, a partir de agora, se me permite, Peruca, para a gente, daqui a um mês e 15 dias, a gente trazer o doutor Laércio novamente aqui, para a gente falar mais sobre consórcios, focar em consórcios. Ok? Eu fico à disposição, Beto. E primeiro agradeço a todos vocês a generosidade das palavras e de quem está nos assistindo. Só quando merece. Mas, só quando na merece. realidade, eu sempre vou me considerar um aprendiz, porque é aprendendo, e aprendendo ouvindo vocês, ouvindo outras pessoas, que a gente vai discernindo sobre as coisas e juntando as palavras para poder fazer com que as coisas aconteçam. Muito obrigado. Eu, pelo menos, acredito no Brasil, acredito em Pernambuco e acredito aqui que a gente vai encontrar um caminho que é melhor do que esse. Se Deus quiser. Um abraço grande. Boa noite. Peruca, abraço. Um abraço. Muito obrigado a todos. Abraço, Beto. Abraço. Um abraço. Também. Graças a Deus. Paz e amor para todos. Meu amigo Peruca, um abraço para você e até... Um abraço, Beto. Segunda, né? Segunda a gente vai fazer com Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, vai ser muito bom. Certo, vai ser muito bom. A Amizade tá afim de fazer também o programa, tá afim de participar também. Então vamos fazer nós três? Poxa, olha, eu, tu e Ricardo. Ok. Tu e Ricardo, claro, e a Amizade, pra gente bater papo, vai ser arretado, pô. Ok, Ricardo tem muita coisa para falar. Tá bom. Verdade. Um abraço. Grande abraço. Tchau, meu amigo.